Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Aqui Tem Vaga, onde eu recebo o Breno Moraes, CEO e cofundador da Diônibus. Seja muito bem-vindo, Breno. Boa noite. Obrigado, Lene. Obrigado a todos. Olha, e o Aqui Tem Vaga fala hoje sobre o Anywhere Office, que é o trabalho de qualquer lugar, literalmente falando no português, não é? Qual a experiência de vocês com esse formato, Breno? Olha, nossa experiência, ela foi impulsionada com a Covid, né? Então a gente até então era uma empresa, vamos dizer, tradicional, né? Uma empresa de tecnologia, com o nosso escritório, trabalho 5 vezes por semana, 8 horas por dia. Apesar de já não ser, a gente não seguia um formato tão tradicional mesmo no presencial, era o formato que a gente trabalhava. Com a Covid, a gente foi obrigado a trabalhar de casa, como a maior parte das empresas do Brasil, né? E desde então, a gente tornou, né, o nosso modelo principal o trabalho de qualquer lugar, né? E no começo, eu acredito que a gente saiu um pouco na frente de muitas empresas para se adaptar, né? Então, a maior parte das plataformas, dos sistemas que a gente usava na empresa, eles já eram digitais, né? Já tinha acesso de qualquer lugar, então não era aquele programinha que estava num computador específico que você tem que acessar indo naquele lugar. A gente já tinha uma cultura muito forte de gestão, uma cultura com um propósito claro, uma missão clara. A gente tem, acho que a rotina de trabalho já era muito forte entre as pessoas, né? Já tinha um laço de trabalho que funcionava muito bem. E para a gente foi questão de adaptar esse formato para o trabalhando de casa, né? Então a gente, vamos dizer assim, a gente não nasceu trabalhando remoto, mas a gente se adaptou num momento onde a gente já tinha, acredito que, maturidade suficiente para conseguir tirar o melhor disso, né? E quando assim, foi avançando a pandemia, a gente tinha nosso escritório, então a gente manteve por quase um ano o escritório, né, tentando, será que a gente volta, não volta, vamos segurar mais um mês, né? Mas aquela coisa, as vendas caíram, custo que segue, e a gente ensaiou voltar para o escritório depois de, acho que quase no final do primeiro ano de pandemia, veio a segunda onda, então ali para a gente foi a decisão de bora entrar de cabeça E manter isso e fixo. manter e ver como que a gente tira o melhor disso, né? Então, a gente começou a estudar bastante, tentar entender o que outras empresas estão fazendo, quais são boas práticas, né? Porque como é algo que não tem um manual pronto, e o mesmo manual dificilmente vai aplicar para todas as empresas ou todos os perfis de negócio ou gestores, né? Então a gente estava tentando encontrar algo que pudesse funcionar para a gente, para nossa cultura de trabalho, nosso estilo de empresa, né? E eu acho que uma das empresas que eu mais me inspirei para o desenho organizacional da Diônibus foi a Airbnb, que também é uma empresa de viagens, e eu gosto muito da forma de olhar para o problema, né? Então, vou pegar um exemplo, a gente na Diônibus, a gente fez naquela época, né, volta, não volta, a gente fez uma pesquisa com o time, né? Então vamos entender o que o pessoal acha. Aí imagina um gráfico de pizza com 5, sei lá, camadas iguais de tamanho, e aí tem lá uma parte não quer ir nunca para o escritório, uma parte quer ir sempre, uma parte uma vez por semana talvez, uma parte uma vez por mês. Então, e aí quando você olha para isso, assim, não tem decisão que vai agradar a todos, né? Assim, as pessoas são naturalmente diferentes, elas têm funcionam de formas diferentes, né? Então, quando a gente foi desenhar o novo modelo, vamos dizer assim, a gente se apoiou em 5 pilares principais. Quais foram? Né? Então, primeiro, você pode, entendendo que as pessoas são diferentes, funcionam de formas diferentes, a gente dá autonomia, a liberdade da pessoa escolher trabalhar de casa ou trabalhar do escritório, né? Quer trabalhar de casa, a gente, para todos na empresa, tem auxílio home office, então tem um ticket mensal que todos recebem para ter ajuda de custo, material do escritório, internet, o que precisar. E a pessoa tem liberdade de escolher trabalha de casa ou, se quiser trabalhar do escritório,
A gente hoje tem parceria com 2 plataformas, né, que são redes de coworking. Uma mais focada nas, vamos dizer assim, Sudeste, capitais e algumas outras capitais do Brasil, e a outra com, eu diria que mais de 1.000 coworkings pelo país. Então, a gente dá flexibilidade para a pessoa, quer ir trabalhar, escolhe um coworking perto de casa, e a empresa vai pagando isso por demanda. Ah, né? que bacana. Então, esse é o primeiro pilar, né? Decide de onde o que funciona melhor para você, casa ou escritório. O segundo deles você pode decidir onde você quer morar. Qualquer lugar do Brasil, a gente não vai mexer no seu salário, onde funcionar melhor para você. Que legal. E isso para a gente inicialmente, né, a maior parte do time era de São Paulo, então era um incentivo para as pessoas, olha, agora que é remoto, toca a tua vida, vai buscar equilíbrio onde você achar que funciona melhor para você. Né? Eu mesmo me mudei para Florianópolis, hoje trabalho de outro estado. Né? Ai, que bacana. Praia também, qualidade de vida, Exato, né? E propósito alinhado. Exatamente, né? Tentar encontrar um equilíbrio, acho que para a rotina, para o trabalho, para a correria de todos os dias, né? Pois é. E então essa segundo pilar, né? Trabalho de onde quiser, e para a gente ajuda muito a trazer diversidade para o time. Então hoje a gente tem pessoas de praticamente todo o país trabalhando com a gente, né? São percepções diferentes, traz muito para a mesa. Terceiro pilar, né, dá oportunidade também, somos uma empresa de viagens, né, e a gente estimula as pessoas a viajarem, e a gente espera também que as pessoas do time estejam na rua, conhecendo, vivendo isso. Então, você tem a oportunidade também de trabalhar de qualquer lugar do exterior. Né? Então, planeja a tua viagem, quer trabalhar remoto de outro país, fica a seu critério, respeitando, obviamente, os prazos, né, de turismo para ficar em cada país, você é responsável pelos seus custos, mas tem a liberdade de trabalhar esporadicamente em diferentes países. Né? E aí vem o quarto e o quinto pilar, que eu acho que é para trazer equilíbrio nessa balança. Né? Então, o quarto, a gente é muito... manter o combinado com o time, que a gente vai continuar se encontrando com frequência. Né? Então, no nosso caso, a gente tem... um encontro trimestral, onde a empresa inteira se encontra, se reúne. A gente tenta variar em diferentes cidades, sempre fazer algo... em vez de ter aquele contato diário que a gente costumava ter, a gente garantir que a gente vai ter encontros significativos, né? Que a gente possa estar mais próximos, conhecer melhor, ter uma troca. A troca que o trabalhar de casa na câmera você não consegue ter. Né? Isso... a gente entende a importância disso, acredita na importância de estar próximo, de se conhecer, de ter essa troca. Então, em quais momentos a gente pode incentivar esses encontros e estimular isso? Né? Então, para a empresa inteira, uma vez a cada 3 meses, toda a liderança, a princípio uma vez por mês, uma semana por mês a gente se encontra. Pode ser um pouco mais esporádico, vai dependendo... eu acho que da rotina, da correria também. Da dinâmica de cada um. E a gente se compromete com as pessoas, né, os grandes encontros, avisar o quanto antes as datas, para todo mundo conseguir se planejar. E é mais ou menos como a gente tem se adaptado. Né? Bacana. E aí, acho que o último, para fechar, é aquela coisa, para isso funcionar, a gente precisa continuar trabalhando de forma organizada, de forma coordenada. Né? Então... a gente já tinha uma maturidade de gestão quando começou, mas evoluiu muito desde que a gente está trabalhando à distância e por necessidade. Né? Então, ciclos de feedback com mais frequência, você está escutando mais, entendendo o que está funcionando, o que não está, está mais próximo. Gestão de objetivos e resultados. Né? Então, no caso, a tal das OKRs, né? Que são objetivos e resultados chaves. Bem organizado, todo mundo sabendo qual que é o meu desafio aqui, para onde eu vou, né, com quem eu posso contar, como a gente se ajuda nisso. Então, deixar trabalhando isso também de forma organizada e contar com o comprometimento de todos. Né, assim, bastante liberdade. Tem muitas empresas, muitos gestores que têm medo de ir por esse caminho, por insegurança. Né? Pô, como é que eu vou saber se a pessoa trabalhou ou não trabalhou? E a gente tenta fugir um pouco disso. Obviamente, a gente está acompanhando. Né? Tem uma parte importante também, que é
dar as ferramentas para as pessoas poderem trabalhar, né? Então, se eles têm fácil acesso aos dados que eles precisam para trabalhar, as ferramentas, a troca entre as pessoas, a dinâmica da comunicação está funcionando, né? São, acho que, os desafios aí do caminho, mas são, eu diria, eu falei para caramba, mas 5 são pilares. esses Não, 5 mas é super direcionamentos que a interessante. gente É importante. definiu. É importante ouvir, porque é um modelo que é igual a semana de 4 dias, por exemplo. É um desafio para a gente ver empresas implementando. E essa questão do formato de trabalho em qualquer lugar também é desafiadora e é importante saber quais são esses pilares mesmo, de como uma empresa, né, que lida, como a sua lida, com esse tipo de formato, o engajamento e permanência de resultado, de rendimento dos colaboradores, apesar do formato. Por falar em colaboradores, o que é que um colaborador precisa ter para se adaptar a esse tipo de formato? As skills, por exemplo, desde as técnicas até as socioemocionais, Breno? Olha, pergunta difícil, hein? Tipo, quem é um colaborador de ônibus? Eu acredito que todas as pessoas podem se adaptar, né? Aham. Claro que tem trabalhos, tipos de negócio onde o presencial é fundamental, mas quando a gente fala de uma empresa de tecnologia, está focado em inovação. A maior parte da assim, plataformas, ferramentas, né? Isso se a pessoa quiser, ela aprende, né? São coisas que a gente pode aprender, né? Então, é o caminho do Go ali, né? Onde é o chat, onde eu faço minhas reuniões, onde eu encontro os dados que eu preciso, onde estão minhas metas, por exemplo, né? Então, ter, acho que clareza, né, de onde estão as coisas, acho que todos podem se adaptar, né? Obviamente, cada pessoa, como eu disse, cada pessoa funciona de um jeito, é muito diferente para cada um, né? A gente tem pessoas, né? exato, a gente tem pessoas, por exemplo, tem filhos em casa, trabalhar de casa não é uma boa ideia, é muito agitado, não consegue concentrar, precisa muitas vezes precisam de um espaço separado. Para essas pessoas, tem uma estrutura de escritório que possam usar durante o dia. A gente tem então, quando eu te contei desse desenho de trabalho, quando você pega os dois extremos, a lógica é que isso possa funcionar para todo mundo, né? Porque se é bom para quem quer ir todo dia, se é bom para quem não quer ir nunca, se você se encontra no meio do caminho, provavelmente vai ser bom para você, né? Em algum momento vai ser bom. A flexibilidade, então, também faz parte desse desenho, não é? Sim. Agora, Breno, perfil corporativo. Existe um perfil corporativo que você, por exemplo, considera que mais se adequa a esse modelo? Tipo, empresa de tecnologia apenas ou não? Qualquer empresa pode se adaptar e isso vai ter a ver realmente com alinhamento de cultura organizacional, ou seja, com cada X ali da questão própria de cada empresa. Como é que você olha isso? Eu acho que vai muito da cultura de cada empresa, assim, de como você quer, assim, ter seu time trabalhando, o que você acredita que é um caminho ideal, vamos falar assim, né? Obviamente, como é um movimento recente, acho que aqui no Brasil a pandemia impulsionou bastante o trabalho remoto, a gente está numa fase agora de entender quais são as boas práticas, está funcionando em alguma empresa, é algo que dá para confiar e eu posso tentar na minha, né? Eu acho que está naquele momento que as pessoas, ninguém quer ser o primeiro a se arriscar, especialmente as gerações mais velhas, passaram a vida trabalhando de outra forma, então tem um pouco mais de dificuldade de se adaptar, talvez, ou de se abrir para esse caminho, né? A gente tem visto, às vezes, gestores um pouco mais tradicionais e não quer dizer que não funciona aquele método. É um método comprovado, a gente está usando aí por, sei lá, quanto tempo, né? Mas tem outras formas de se fazer isso e eu acredito que é uma forma que, assim, pode trazer muito mais equilíbrio para a vida das pessoas, né? Assim, quando a gente vê a qualidade de vida do nosso time, sem ter que passar 2 horas no dia no trânsito, sem, assim, você poder usar aquele tempo e investir no pessoal, nos seus hobbies, no seu estudo, tem muito valor, né? E hoje a gente vê muitas pessoas procurando empresas como a nossa, seja porque a empresa que eles estão voltou a ser presencial e não consegue se adaptar mais,
né? Ou que está no presencial, mas viveu por um período o home office, vê outras pessoas trabalhando dessa forma e acredita que pode ter um estilo de vida diferente, um equilíbrio maior, trabalhando com esse formato. Que eu acho que se tornou primordial para toda pessoa, né? Para todo colaborador pensar na qualidade de vida e encaixar essa questão vida profissional com vida pessoal, não mais separar, né? A gente que tem várias funções nesse sentido também. Falando nisso, engajamento, criatividade, índice de rotatividade dentro da empresa. Esse modelo ajuda a diminuir o turnover? Como é que olhamos também para essa problemática que muitas vezes, né, quando é muito, sim, a gente perde o engajamento e pode ser prejudicial para a empresa? Assim, hoje a gente tem 2 indicadores que a gente acompanha com muito carinho na empresa, que é o tal do INPS, né, que é aquela avaliação onde a pessoa de 1 a 10, né, ou talvez em outra escala, cada lugar pode adaptar essa escala, mas de 1 a 10 o quanto você recomendaria trabalhar aqui para um amigo ou para outra pessoa, né? E, assim, as referências que a gente tem do mercado, né, empresas que têm um bom INPS estão na casa de 70, né, já é um nível de excelência. A gente tem um índice de quase 85. Então, assim, o INPS ele avalia, né, quem são os promotores da empresa, pessoas neutras, né, que é indiferente, e pessoas detratoras, que se alguém perguntar, falariam mal. Então, é praticamente 100% falando bem da empresa. Assim, a gente tem algumas pessoas que estão na zona de neutra, mas é raro a gente ter detratores, né? E quando a gente fala de turnover, né, falando a retenção de talentos, a referência que a gente pegou em tecnologia, por exemplo, né, é um turnover acima de 40% nesses últimos 2 anos. Em São Paulo, muita rotatividade, né, muitas empresas procurando devs, profissionais de marketing e afins. E com a gente, se eu não me engano, os últimos 12 meses, 28% turnover, né? Então, comparado com os 40% que a gente vê no mercado, é uma retenção diferente. E comparado com... A gente sempre teve uma retenção alta na empresa, né? A gente tem pessoas... A empresa cumpre 11 anos esse ano, temos pessoas há 9 anos com a gente, 7 anos, 8 anos, 6 anos, tem... Uma história já assim, construída. A gente tem um time assim, bem diverso, pessoas já com história na empresa há muito tempo, pessoas novas chegando nesses últimos anos. Eu diria que uma boa parte do time começou já remoto, né? Então, quando fala um turnover de 28%, é mais ou menos 1/3 do time troca todo ano, né? E seja porque a pessoa decidiu sair, seja porque para a empresa precisou de uma mudança, mas é 1/3 por ano, né? Então, em 3 anos está praticamente renovado o time, né? Que bom. Então, quando a gente olha em 2023, de 2020 para cá, né, já tem muita gente que começou no modelo remoto e tem sido uma experiência assim, profissional e pessoal assim, muito rica para mim, né? Imagino. Como líder, principalmente também, né? Não, totalmente. Assim, no profissional é um desafio da gente, continuar trabalhando com inovação, mas não necessariamente olhando para passagens de ônibus, para plataforma, para tecnologia em si, mas a gente como time, como a gente pode trabalhar melhor junto, como a gente pode construir uma empresa que a gente teria orgulho de trabalhar, de estar junto, né? E tentar coisas novas, né? Assim, a gente está testando ainda, é um modelo que se eventualmente, não está funcionando dessa forma, bora tentar daquela e ir ajustando. Sim, né? claro. Mas profissionalmente tem sido muito rico, assim, os resultados da empresa estão melhorando esses últimos anos, a gente tem crescido todos os anos, a relação do time tem melhorado, nossa gestão tem melhorado, então assim, a gente acho que está mais maduro do que nunca, né, nesse momento. E pessoalmente para mim, né, eu comecei a empresa, eu e minha irmã somos fundadores, né, a gente é apaixonado por viagens, a gente começou a empreender quando a gente estava numa viagem juntos e meu sonho quando eu comecei a empreender eram basicamente 2, né, eu queria
ter um tipo de trabalho que permitisse ter liberdade para poder viajar, conhecer outros lugares, ter vamos falar assim, ser dono do meu tempo, né? Assim, poder decidir viver as experiências que eu gostaria de viver e com algo com um propósito, que eu gostasse, que me interessasse, que eu comecei com carreira corporativa, né? Estágio, trainee, outros trabalhos e então eu fui entendendo o que eu gostava, o que eu não gostava e isso então era a mistura dessas duas coisas, né? E levou quase 10 anos empreendendo para a gente achar um formato que permitia ter esse tipo de liberdade, né? E para mim foi transformador também. Então, eu comentei, mudei para outra cidade, eu passei 1 ano e meio praticamente vivendo nômade com minha namorada, a gente rodou o Brasil, morando em diferentes cidades, interior, praia, conhecendo outros estilos de vida e trabalhando da mesma forma que a gente sempre trabalhou, né? Só que podendo ter outras experiências, né? Outros propósitos, né? No nosso... Olha, ouvindo seu depoimento é muito bacana, porque a gente fala não só da pauta central, né, que é esse trabalho de qualquer lugar, mas também das transversais, que é você ser um jovem contando um depoimento, estando à frente de uma empresa que é totalmente inovadora também, por envolver tecnologia e essas métricas. Temos, inclusive, o que eu queria te perguntar sobre a pauta ESG. De alguma maneira vocês olham, porque a gente fala muito de sustentabilidade social, a governança. Toda empresa, eu acho que sempre esteve com as métricas ali, só que não com essa nomenclatura, né? E a pandemia, eu acho que também trouxe esse olhar mais apurado para essas definições. Pauta ESG, como é que a de ônibus olha? Hoje é um assunto que a gente assim, é presente no nosso dia a dia, desde, eu comentei das OKRs, né, dos objetivos da empresa. Então, desde nível estratégico, a gente tem meta de diversidade no time. Além disso, a gente participa... Então, falei das metas, mas começamos há alguns anos, né, primeiro a gente fez algumas pesquisas para entender como estamos e depois começamos a entender, tá, a gente precisa de um parceiro que ajude a gente a mostrar para a gente o norte, né? Assim, tá, para onde é o norte, né? E tem uma pesquisa, não sei se já ouviu falar da pesquisa Humanizadas. Assim, ela prega o capitalismo consciente, né? Relações humanas de trabalho. Se eu não me engano, esse é o 4º ano que a gente participa, né? Então, a gente tem um índice super bom na pesquisa Humanizadas e já acredito que há 2 anos a gente começou a organizar os dados da empresa de pessoas para ter mais clareza, como que estamos, onde está o equilíbrio aqui entre regiões, entre cor, raça, orientação, entre outras deficiências e afins, né? Então, como a gente pode ter um time mais diverso, abrir oportunidades para diferentes perfis de profissionais e hoje, né, já há alguns anos, a gente tem um comitê na empresa, né, a Mariana, minha irmã, com algumas outras pessoas do time, não vou falar todos os nomes aqui, mas formaram um squad focado em diversidade e inclusão. E quando a gente fala de causas sociais, né, essa é a causa que desde 2019 a gente escolheu como nossa e trabalha consciente no que a gente está fazendo. Né? É um exemplo também de integração, de representatividade, né? Essa diversidade que é super comentada e cada vez mais necessária dentro de qualquer organização. Sim. A gente esse ano, só para... Tá bom, pode falar. É porque a gente já está chegando ao final também, então você pode complementar e ficar à vontade para a sua mensagem final na sequência. Tá bom. Não, eu ia comentar que esse ano a gente aderiu também ao Pacto Global da ONU, que tem diversas iniciativas, né, em prol de um mundo melhor e pede compromisso das empresas para... acho que está muito correlacionado também com o capitalismo consciente, né? Você não precisa esquecer das suas vendas, do seu lucro, mas vamos olhar para o mundo e ver como a gente pode trazer um impacto melhor para a sociedade, cada um fazer um pouquinho a mais para a gente ter um mundo aí que a gente quer viver, quer ver nossos filhos, né? Com certeza.
certeza, a consciência e a questão geracional também envolvendo tudo isso, né? Como as gerações conversam dentro do mesmo ambiente de trabalho e como olhamos também juntos para um futuro médio e longo prazo. Sua mensagem qual seria? Deixa para a gente. Assim, falar para os empreendedores de plantão, arrisca, tenta. Eu acho que se não funcionar, pode voltar, acho que tudo bem, né? Tentativa e erro. Eu acho que é um movimento que veio para ficar, esse novo modelo de trabalho, né? Acredito que vão ter empresas com diferentes perfis e cada pessoa vai poder escolher que cultura de empresa funciona melhor para mim. Mas é um modelo que assim, eu acredito que realmente vale a pena. Para a gente tem sido uma experiência muito boa, um desafio muito grande também, mas um desafio que vale a pena, né? Recomendo. E foi bom ouvir, inclusive, os 5 pilares que você trouxe aqui para a gente, super interessante. Parabéns pela gestão, parabéns pela iniciativa da empresa. Cada vez mais sucesso para vocês. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigada, boa noite. Breno. E para vocês também que nos acompanham, muito obrigada por sua companhia e audiência de sempre. Lembro que pelo YouTube Band Jornalismo, o programa também fica disponível. Até o próximo.